Obrigado, bom trabalho. A gravação foi iniciada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Hoje é dia 14 de julho de 2023. Estamos dando início à sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje temos uma sustentação oral. O doutor Michel está presente. O processo é da Oi, eu sou o relator. Doutor Michel, cadê o senhor? Bom dia, senhor presidente. Estou presente, escuto bem. Esse aplicativo, ele dificulta um pouco, às vezes, e não consegue ver as pessoas, todo mundo. Eu botei lá naquele que parece um cinema, assim, que dá para ver, que é o modo juntos. Então, vamos lá. Doutor, eu sou o relator. O senhor abre mão do relatório? Então, Sim, vou fazer senhor. um resumo rápido aqui. Aqui, falta de entrega da primeira via impressa no documento fiscal aos clientes, aos tomadores de serviços de telecomunicações. A decisão a qual ela em síntese, ela entendeu que houve erro de acusação e afastou-a. Doutor, fique à vontade. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os demais presentes. É um prazer estar aqui novamente neste tribunal. Infelizmente, nós não nos encontramos mais pessoalmente, né? Mas a tecnologia também tem suas facilidades. Inclusive, eu vou pedir licença, senhor presidente, para me valer de uma delas aqui, só para expor uma breve apresentação. Vou ser muito breve aqui, senhor presidente, como o senhor já colocou. A acusação aqui é só exige-se uma multa isolada, né, da Oi Imóvel, que foi incorporada pela Oi S.A. E a acusação fiscal é exatamente essa que está na tela no momento, que a empresa deixou de imprimir e entregar a primeira via da nota fiscal em relação ao serviço de telecomunicação pré-pago. Ou seja, a acusação disse, quando o seu cliente solicitou aquele crédito pré-pago e você emitiu a nota do pré-pago, você tinha a obrigação de imprimir e entregar a nota fiscal ao cliente. E isso não foi cumprido. Essa é a acusação fiscal. Qual é a multa? Inclusive, a acusação discorre aqui sobre a portaria CAT 121 de 2015, porque a portaria CAT ela prevê hipótese de dispensa de impressão e entrega da nota fiscal. Todavia, a acusação diz, você não cumpriu todos os requisitos. O requisito aqui, inclusive, era que as notas estivessem todas disponibilizadas no site da companhia. E a companhia esclareceu durante a fiscalização que, na verdade, ela disponibilizava as notas quando solicitada pelo cliente. E aí a acusação disse, então você não cumpriu todos os requisitos da portaria CAT 121 de 2015 e por isso você não estava dispensada de imprimir e entregar as notas fiscais. Essa é a acusação, senhores julgadores. Mas qual foi a multa aplicada? A multa aplicada foi do artigo 85, inciso 3, a linha E, que é prestação de serviço desacompanhado de documentação fiscal. Então, já se pode perceber que há uma diferença clara entre a capitulação da multa, que é prestar um serviço desacompanhado de nota fiscal, e a acusação, que é não imprimir ou não entregar a nota fiscal, né? Inclusive, já havia essa dispensa expressa na portaria CAT 121, mas a acusação disse você não cumpriu um requisito essencial para estar dispensado da impressão.
Há alguma dúvida quanto à emissão das notas fiscais? Nenhuma, porque o próprio demonstrativo do auto de infração se vale das notas fiscais. Vejam o demonstrativo consolidado. Nota fiscal modelo 21, que é a nota fiscal de telecomunicação, série B80, que é pré-pago. Então, a base para a aplicação da multa são os dados que constaram nas notas fiscais emitidas. E é por isso que a decisão de primeira instância concluiu: bom, a acusação é não imprimir a nota fiscal. A multa aplicada é por prestar serviço desacompanhado de nota fiscal. Não há uma compatibilidade entre a multa do artigo 85, inciso 3, a linha E, e a acusação. Essa multa não poderia ser aplicada pela infração supostamente aplicada, né? Então, essa é a conclusão. Estamos aqui diante de um recurso de ofício e a decisão de primeira instância nos parece absolutamente acertada na linha da defesa que já havíamos apresentado. Inclusive, a decisão muito acertadamente disse: pelo próprio sentido do vocábulo, prestar serviço desacompanhado de nota fiscal, nós já conseguimos concluir que isso não é a mesma coisa de não imprimir a nota fiscal, pelo próprio sentido do vocábulo. Mas aí nós vamos além. O artigo 184 do regulamento, ele especifica exaustivamente quais são as hipóteses que são consideradas operação desacompanhada de nota fiscal. E no próprio caput, que são operações acompanhadas de documento inábil. E aqui não há nenhuma acusação nesse sentido, pelo contrário, as notas são tidas como idôneas. Novamente, a única acusação é de que ela não foi entregue. Então, por isso, nós percebemos que realmente essa acusação não pode ser mantida. Inclusive, há outras multas, os senhores e senhoras bem conhecem, a multa, por exemplo, de emissão de documento fiscal com inobservância de requisito regulamentar, que é multa de 1% sobre o valor da operação. Essa aqui é uma multa de 50% sobre o valor da operação, o que já deixa mais claro ainda que é para aquela operação em que o contribuinte está praticando algum tipo de fraude, realmente é operação sem nota fiscal, né? Com algum objetivo de sonegação, tanto que a multa é de 50%. Bom, então, a nosso ver, não há muita dúvida de que essa multa realmente precisa ser cancelada. Todavia, se remanescer alguma dúvida de vossas senhorias, acho que deveríamos nos valer do artigo 112 do CTN, porque se eu tenho dúvida quanto à aplicabilidade ou não dessa multa ao caso concreto, indúbio pro contribuinte para cancelar a multa. E, por último, ainda que tudo isso seja superado, seria então um caso de aplicar o artigo 527-A do regulamento, porque não há acusação de dolo ou fraude, não ensejou ausência de recolhimento do imposto, então estão preenchidos aqueles requisitos mínimos para a aplicação do 527, e, em termos de gradação da multa, trouxemos aqui, inclusive, a informação de conhecimento geral, que o Grupo Ois teve recuperação judicial, né, de uma dívida total de 54 milhões no ano de 2017. Né? Então, seria, ainda que superados todos os argumentos anteriores, seria o caso de relevar ou cancelar essa multa. Então, doutor Belmar, nós pedimos aqui que seja negado provimento ao recurso de ofício, mantida a decisão de primeira instância, cancelando a multa cobrada no caso. Agradeço a atenção dos senhores. Ok, doutor, muito obrigado. Eu estou registrando aqui que o senhor fez sustentação oral também, é um recurso de ofício, só para deixar claro. E tem pedido também da representação fiscal. Doutor Marcos, o senhor deseja acrescentar algo além do que já está na manifestação fiscal? Sim, doutor, só a título de esclarecimento, a acusação foi efetivamente, você pode ler o relato da infração, efetuou prestação de serviço de telecomunicação na modalidade pré-pago, desacompanhada da primeira via de documentação fiscal. Quer dizer, não foi falta de emissão, efetuou a prestação desacompanhada da primeira via. E tal fato foi até motivo aqui de
confissão do próprio contribuinte em resposta à notificação. As folhas 83, em atendimento à notificação, ele afirma que não há emissão de nota fiscal tributada pelo ICMS no momento da aquisição do crédito multiuso. Tá? Então, a gente entende que o julgador se equivocou na premissa por ele adotada, que ele até confundiu com documento inidôneo, que não é o caso aqui. Já que a portaria CAT 121 de 2015, no seu artigo 4º, parágrafo 2º, obriga a realização da impressão da primeira via do documento fiscal com a consequente entrega dessa ao tomador de serviço no momento da aquisição do crédito. Então, a gente reitera o nosso parecer para a manutenção do auto. É isso. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Estou terminando aqui de fazer o despacho. Só um minuto. Hoje o sistema B está lentinho. Vamos lá. Doutor Marcos, o seu RG termina com 314? Doutor Marcos? Isso, 314. Ok. Muito bem. Eu não tenho questionamento a fazer ao patrono. Pergunta a doutora Fabiane, algum questionamento? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado, doutora Mara. Também não, obrigada. Muito obrigado, doutora Luzia. Também não, presidente. Muito obrigado, eu também não tenho. Então, eu passo ao voto. Doutor Michel, vou direto ao voto? Então, vamos lá. Trata-se de recurso de ofício em face da decisão monocrática que julgou insubsistente a acusação fiscal noticiada no exordial lavrado sobre a acusação de que a autuada efetuou prestação de serviço de telecomunicação na modalidade pré-pago, desacompanhada da primeira via da documentação fiscal. Conforme consta do AIN, notificado o contribuinte informa, sem indicar fundamentação legal apta para tal, que deixou de entregar regularmente a primeira via impressa do documento fiscal aos clientes ou tomadores do serviço. Vistos tal, conheço do recurso de ofício e digo que no AI exige-se apenas multa, não havendo exigência do imposto. A adesão à qual, sob fundamento único, entendeu insubsistente a acusação fiscal, em síntese, sob os seguintes fundamentos. Leio. A acusação merece reparo, haja vista que a descrição material da infração no corpo do AIN não é a falta de impressão da primeira via da nota fiscal, mas efetuar a prestação de serviço de telecomunicação na modalidade pré-pago, desacompanhada da primeira via da documentação fiscal. Se não bastasse, não consta dos autos do processo, tampouco o termo circunstanciado da ação fiscal, que é as folhas tais. Não consta do termo circunstanciado, fazendo um resumo, que as notas fiscais de serviço de telecomunicação emitidas, mas não impressas pelo contribuinte autuado, são inábeis. Se as prestações de serviço de telecomunicação na modalidade pré-pago não forem cobertadas por documento inábil, estou lendo, hein? Atenção a qual. Não há subsunção do fato à norma para considerar que as prestações de serviço são desacompanhadas do documento fiscal nos termos do artigo 184 do RICMS. Nos termos do artigo 184 do RICMS 2000, deixar de imprimir a primeira via de serviço de telecomunicação não é fato típico para se considerar desacompanhada de documento fiscal a prestação de serviço de telecomunicação na modalidade pré-pago. E digo, merece reforma a decisão a qual não aproveitam ao presente caso, por fugir de seu objeto, as considerações feitas pela decisão a qual quanto a documentos inábeis,
e ao artigo 184 do RICMES 2000, dado que a acusação não diz respeito a documentos inábeis. No AINES original, consta que a autuada efetuou prestação de serviço de telecomunicação desacompanhada da primeira via da documentação fiscal. Consta ainda que, notificado, o contribuinte informa que deixou de entregar a primeira via, conforme eu já li. Portanto, é fato incontroverso que a autuada deixou de entregar a primeira via impressa dos documentos fiscais aos seus clientes. Transcreva o artigo 181, inciso 1º do RICMES. A nota fiscal de serviço de telecomunicações será emitida, etc. e tal, a primeira via será entregue ao tomador do serviço, onde se vê que o RICMES 2000 não exige apenas que o contribuinte emita a nota fiscal de serviço de telecomunicações. Exige também que a primeira via desta seja entregue ao tomador do serviço, dever este incontroversamente descumprido pela autuada, resultando no fato de que a autuada efetuou a prestação de serviço desacompanhada da primeira via da documentação fiscal, tal como constou no relato da acusação fiscal no AINES ordial. E assim sendo, sem reparo a fazer na acusação fiscal, que descreve exatamente a conduta infracional levada a efeito pela autuada, fato antijurídico este que se quadra à perfeição a descrição contida no artigo 85, inciso 3, a linha E da Lei 6374 de 89, onde a multa foi capitulada, que transcrevo, que diz infrações lá, vamos direto no inciso 3º, infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem, depósito de mercadoria ou ainda, quando couber, na prestação de serviço. A linha E, prestação de serviço desacompanhada de documentação fiscal, multa equivalente a 50%. Nesse sentido, dúvida não há que a conduta infracional levada a efeito pela autuada é fato típico, previsto na legislação de regência especificada no AINES ordial, tendo a penalidade prevista no artigo 85, inciso 3º, a linha E, da Lei 6374 de 89, reto exposto, o que se reconhece nessa oportunidade para reformar a decisão ACO em relação ao fundamento único em que se assentou para afastar a acusação fiscal. Reformada a decisão ACO no ponto, os autos devem retornar a julgador monocrático para que analise e decida sobre as demais razões diretamente relacionadas ao objeto da lide trazidas pelas partes, especialmente quanto ao pedido de aplicação da redução ou relevação da multa, cujos requisitos, uma pequena correção, cujos requisitos, por envolver questão probatória, não podem ser verificados apenas nessa via recursal, porque implicaria em indevida supressão de instância e, consequentemente, feriria o princípio do duplo grau de jurisdição, pois a parte sucumbente não teria instrumento processual, dentre os previstos na Lei 13.457 de 2009, para ver reanalisados aspectos fáticos relacionados ao caso. Do exposto, reformada a decisão ACO no ponto, devem os autos retornar ao julgador monocrático para complementação do julgado. É como eu voto nesse caso, por entender que a decisão foi fundada em fundamento único, que dizia, como eu coloquei, que houve erro de acusação em tese, né? E para mim não houve. Por isso eu estou reformando meu voto é no sentido de reformar a decisão desse ponto e determinar o retorno para que ele analise os demais aspectos envolvidos na discussão. Esse é o meu voto. Em discussão, doutor, representação. Desculpa. Pois não. Então, vamos iniciar com a senhora, doutora Amaro. Tá.
Falo eu ou falo? Por favor, senhora. Só uma dúvida. Da forma que você colocou, só me deu a impressão que você estava pré-julgando a acusação. Não. E eu acho que só precisaria deixar um pouco claro isso, porque, como a gente até discutiu ontem, nós já votamos, inclusive, outros processos que têm o mesmo objeto, tá certo? Isso. Então, eu acho só que você deveria deixar claro que você não está dizendo que a acusação efetivamente ocorreu. Você está deixando claro que não existe erro de acusação, que a conduta foi essa, mas que não há erro de acusação. Só para deixar claro, porque do jeito que você está colocando, parece que efetivamente está confessada a acusação, e que não é isso, que você, inclusive, está querendo dizer, conforme a gente conversou ontem. A conduta que foi colocada está correta. Agora, se ela foi efetivamente praticada ou não, a decisão vai ter que julgar. Tá, eu não vejo problema em acrescentar isso, É não. só para dizer que ele também tem que se manifestar sobre esta acusação. Que a Tá. acusação, como não existe erro de acusação, ele tem que se manifestar sobre a acusação. Tá. Se ela foi ou não efetivada, tá certo? Se é caso ou não de ser mantida. Só essa Deixa eu dúvida. já ir fazendo isso. Beleza. Pode continuar falando caso eu entenda necessário, tá? Tá. Não, era só essa. Eu concordo com você que efetivamente existe, que a acusação está correta, tá? Correta na sua descrição. Agora, se ela foi praticada ou não, o julgador precisa analisar, e aí depois a Câmara vai falar qual é a opinião dela. Exato. Um minuto, então. Inclusive, Belmar, para dizer se é caso, porque ele também vai ter que avaliar, eu acho, se é caso da aplicação da multa de acordo com o que foi falado ou não, porque essa é uma alegação que a parte faz, e a gente não pode dizer que está certa.
Muito, doutora Mara, vamos lá. Ah. Então, depois que eu cito o artigo 85, eu digo, nesse sentido, aqui eu vou repetir o que já está no voto. Nesse sentido, dúvida não há que a conduta infracional levada a efeito pela autuada é fato típico previsto na legislação de regência, especificada, tal, tendo a penalidade prevista no artigo tal, retroexposto, o que se reconhece nessa oportunidade para reformar a adesão à COA em relação ao fundamento único em que se assentou para afastar a acusação fiscal. Ressalte-se, porém, que agora aí eu já um novo parágrafo que inseri, esse atende o senhora. Ressalte-se, porém, que isso não implica dizer que se está reconhecendo a procedência ou improcedência da acusação fiscal. Não vou tirar essa improcedência, fica mais claro. A procedência da acusação fiscal, dado que o seu mérito não foi apreciado em instância ordinária, o que deve ser feito. Aí já volta lá, reformada, atenção aqui no ponto. Só complementa uma coisinha. Não se quer da acusação fiscal, bem como da penalidade combinada. Da correção ou não da penalidade combinada. Porque aí fica claro que a gente vai decidir depois. Perfeito. Vamos lá. Repetindo para que não tenha dúvidas, ressalte, porém, que isso não implica dizer que se está reconhecendo a procedência da acusação fiscal ou da penalidade combinada, dado que o seu mérito não foi apreciado em instância ordinária, o que deve ser feito. Perfeito. Perfeito? Não, está ótimo. Era só para deixar claro. Ótimo, então vou juntar. Mais alguma coisa, doutora Mara? Por mim, ok. Ok. Doutor Marcos, representação fiscal? Sem considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Fabiane, eu acho que eu... Eu acompanho. Doutora Luzia, muito obrigado, doutora Fabiane e doutor Luzia. Minha consideração também, presidente. Perfeito. Eu estou entendendo que vocês estão concordando com o complemento que foi feito, certo? Certo, eu acho que foi bem ponderada essas considerações da doutora Mara, porque realmente, da leitura do voto, eu tinha entendido que já teria sido julgada a questão a questão do mérito, né? Né? Do mérito, isso. Não, não está. Então, agora Perfeito. ficou bem esclarecido, não resta dúvida. Perfeito. Deixa eu terminar aqui. Só vou pedir para que vocês vejam se a alteração, se essas alterações aparecem. Aparecem, já vi. Quórum. Em votação. Encerrando o julgamento. Doutor Michel, então, por unanimidade, a Câmara
determinar o retorno para a primeira instância para complementação do julgamento. Obrigado, Ok? senhor presidente. Agradeço a atenção de todos. Bom trabalho. Muito obrigado. Tenha um bom dia. O próximo é a Auto-Viação Bragança, a relatora doutora Fabiane. Doutora Fabiane, por favor. Esse processo, eu vou fazer um resumo, já foi disponibilizado. Ele trata de crédito indevido de CMS na GIA, no campo 057, no período de março de 2018 a dezembro de 2020, com lançamento a título de precatórios. No meu voto, eu transcrevo um comunicado CAT 46 de 2006, que esclarece os contribuintes, considerando que contribuintes têm sido indevidamente orientados a escriturar precatórios judiciais como crédito, para efeito de compensação de débitos fiscais do ICMS, e esse comunicado esclarece exatamente que não é permitido pela legislação paulista escriturar créditos a título de precatórios. Eu transcrevo esse comunicado CAT 46 de 2006. Há uma alegação da recorrente sobre o artigo 78 das disposições transitórias da Constituição Federal de 88, incluído pela Emenda Constitucional 30 de 2000, no recurso ordinário. Quanto a essa alegação, eu verifiquei que o caput, de fato, ele exclui os precatórios alimentares dessa possibilidade de crédito. Então, também afasto essa alegação, transcrevo do recurso ordinário, as folhas 252 e 255, informações da própria recorrente de que os documentos apresentados à fiscalização se referem a créditos de precatórios alimentares. Transcrevo também decisões do TIT nesse sentido, da impossibilidade de crédito de precatórios. Há uma alegação também quanto à taxa Selic, da súmula 10 revisada, mas a autuação é de março de 2018 a dezembro de 2020, período em que os juros já foram calculados no auto de infração pela taxa Selic, que começou a ser aplicada para fatos geradores a partir de novembro de 2017. Bom, então, em resumo, eu nego provimento ao recurso ordinário. Perfeito. Muito obrigado, doutora Fabiane. Discussão, representação fiscal. Sem considerações, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Mara. Nenhuma. Muito obrigado, doutora Luzia. Também não. Muito obrigado, eu também não tenho considerações, acompanho o voto da relatora, do quórum. A doutora Luzia tem que confirmar a presença. Muito obrigado. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento.
Muito bem, com isso, concluímos a nossa pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 14 de junho de 2023. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Doutor Hélio, podemos encerrar a live.